amigos, boa noite. Está no ar o nosso Connect Sport dessa sexta-feira. É um prazer e uma honra imensa ter a sua audiência em mais um programa dessa sexta-feira. Hoje todo mundo alegre, já em clima de final de semana. E aqui nós do Connect Sport, diretamente da Connect Brasil TV, não é diferente. Hoje estamos aqui com total alegria e prazer para apresentarmos esse programa para vocês que nos acompanham, seja pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV, pelo site da connectbrasiltv.com ou para vocês que são assinantes do nosso canal 15.1 para os assinantes da Rede Banda Larga. É sempre um prazer imenso ter a sua audiência nas plataformas de transmissão aí da Connect Brasil TV. Hoje um programa, como sempre, muito informativo do mundo dos esportes para vocês na edição dessa sexta-feira. Hoje vou apresentar o programa solo, mas sempre trazendo para vocês aqui informações e breve análises aí sobre os acontecimentos do mundo do esporte. Mas hoje, na edição dessa sexta-feira, o nosso Connect Sport segue muito informativo, porque vamos abordar para vocês aí o amistoso da nossa seleção brasileira, o Brasil aí encerrando aí a preparação já para a disputa da próxima Copa América, empatou com os Estados Unidos aí por 1-1, que a gente vai destacar aqui para vocês, mostrando os gols e uma breve análise e informações ao nosso giro de notícias do esporte, destacando aqui para vocês também a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana com resultados, tabela de classificação, gols e muito mais. Destaque também para a 10ª rodada da Série B, os jogos que vão acontecer nesse final de semana. Destaque também dando ênfase para a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que vai acontecer nesse final de semana, além das informações do mercado da bola, destacando aí para vocês a primeira rodada da Eurocopa, que já tem partida começando hoje aí, e analisando também a Série A aqui dentro do nosso Connect Sport e muito mais. Portanto, chega mais porque está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, como sempre, com muita notícia do mundo do esporte. Bom, vamos iniciar então. O Gustavo já coloca pra gente os gols da nossa seleção brasileira, porque o Brasil, atuando nos Estados Unidos, enfrentou a seleção da casa e acabou empatando aí pelo placar de 1-1. O gol da seleção brasileira foi marcado pelo Rodrigo e o gol da seleção norte-americana foi marcado de falta pelo Pulisic. O que podemos dizer aí, primeiramente, falando da seleção norte-americana, uns Estados Unidos completamente diferente daquela seleção que foi goleada para a seleção da Colômbia por 5-1. Uma seleção mais compactada, uma seleção mais agressiva, uma seleção com mais intensidade do meio de campo para frente. Contra uma seleção brasileira que, atuando aí diante um time mais titular aí, mais consolidado, o time titular do que é aquele time que enfrentou o México, teve de certos momentos, né, na minha concepção, certas dificuldades. Acredito que pela questão do gramado ser menor, acredito que o Brasil teve muitas dificuldades pelas pontas, de criar jogadas de velocidade. Acredito que os nossos pontos ficaram muito sobrecarregados pela falta de espaço. Os volantes da nossa seleção também ficaram muito sobrecarregados. O Brasil não conseguiu render muito esperado de trabalhar a bola no meio de campo, de criar grandes oportunidades. E isso afetou principalmente o desempenho do João Gomes, na minha concepção. Além disso, erros defensivos que afetaram muito o desempenho da nossa seleção brasileira. O Brasil até conseguiu sair na frente aí no início do primeiro tempo. Aí os Estados Unidos já criou duas grandes chances. Uma finalização do Yannis Mussari fora da área, que a bola acabou batendo no travessão e nas costas do goleiro Alisson. E em outra finalização aí do Pulisic, logo no começo da partida, os Estados Unidos mostrava que ia tentar impor o seu ritmo de jogo. Mas o Brasil conseguiu criar algumas oportunidades logo após essas finalizações, foi buscar aí o gol aí com o Rodrigo e abriu o placar. Só que a vantagem da nossa seleção durou apenas 14 minutos, porque os Estados Unidos criou oportunidades e num lance de falta, Pulisic acabou marcando o gol de empate. Para mim era um lance até defensável para o goleiro Alisson, mas a bola ali no lance da falta acabou originando o gol dos Estados Unidos. Logo após esse gol, a gente percebeu ali a nossa seleção teve certas dificuldades para criar mais oportunidades. Os Estados Unidos também no segundo tempo foi um jogo mais aberto, os Estados Unidos criando boas oportunidades. Numa dessas aí, o Pulisic criou uma boa oportunidade aí que o Alisson fez uma finalização na pequena área e o Brasil pouco conseguiu produzir. Com isso aí o Brasil garantiu o empate contra os Estados Unidos por 1-1. Ponto positivo para a seleção norte-americana para essa preparação da Copa América. Se atuar desse jeito na competição, tem tudo para apresentar um futebol mais consistente. É uma seleção que teve mais intensidade, criou boas oportunidades no meio de campo para frente com o Yannis Mussari, o Timothy A, também o Pulisic, criou boas alternativas contra uma seleção brasileira que ainda tenta se adequar a esse estilo de jogo, né, nesse tipo de campo nos Estados Unidos. Um campo mais menor, um campo bem um pouco menor. Isso acaba dificultando muito a questão do meio de campo da nossa seleção, de sair jogando com transições e posse de bola. Eu vi que essa posse de bola da nossa seleção melhorou muito com Douglas Luiz. O Brasil passou a ter um meio de campo mais construtivo, criar boas oportunidades, mas acredito que essa questão deixou os volantes e o meio de campo da seleção muito sobrecarregado. Os pontos acabou ali não tendo tanta velocidade. Muitas das vezes o Brasil recompôs ali com o Rafinha criando um 4-4-2, então são alternativas que o técnico Dorival Júnior
tenta ajustar para que o Brasil inicie bem nessa Copa América. Mas está aí nos Estados Unidos o Brasil empatando com a seleção norte-americana pelo placar de 1-1. Bom, vamos dar seguimento ao nosso Conect Sport agora, Gustavo, colocando aí pra gente o nosso ilustra para destacarmos aí o nosso giro de notícias. Pode colocar os ilustros aí pra gente, para destacarmos aqui algumas notícias do mundo do esporte. E bora iniciar falando do Marcelo Paes, que o CEO do Fortaleza recusou aí, o CEO do Fortaleza, desde que a instituição da SAF, Marcelo Paes, recebeu um convite do presidente do Corinthians, Augusto Melo, para assumir o mesmo cargo no clube paulista. Porém, nesta quarta-feira, dia 12, Marcelo Paes publicou nas redes sociais que vai permanecer no Leão do Pici e que recusou as propostas aí, da equipe do Corinthians aí de ser o novo CEO da equipe paulista. E agora o assunto é Libertadores, porque a Conmebol divulgou na tarde desta quarta-feira as datas e horários das oitavas de final da Libertadores. Haverá jogos de times brasileiros na terça, quarta e quinta-feira, das 2 primeiras semanas de agosto. Vale destacar aqui, passando para vocês aqui rapidamente os horários dos jogos de ida e de volta. No dia 13/8, às 19 horas, teremos o Grêmio enfrentando o Fluminense na Arena do Grêmio. Dia 13/8, às 21h30, o São Lourenço recebe na Argentina o Atlético Mineiro. E às 9h30, no Chile, teremos Colo-Colo e Júnior de Barranquilla. Vale frisar também, dia 14/8, às 7 da noite, o Peñarol enfrenta o The Strongest no Uruguai. E o Talleres recebe o River Plate às 9h30 da noite, na Argentina, no estádio Mário Alberto Kempes. Destaque também para a partida do dia 14/8, às 9h30 da noite, Palmeiras e Botafogo no estádio Newton Santos. E dia 15/8, a quinta-feira, às 9 da noite, teremos aí o Nacional enfrentando São Paulo no Uruguai, no Parque Central. E destaque também às 9h30 da noite, no dia 15, para a partida entre Flamengo e Bolívar no Maracanã. Os jogos de volta acontecerão nos dias 20 e 21 e 22/8. No dia 20/8, às 9 da noite, teremos aí o Fluminense enfrentando o Grêmio no Maracanã. No mesmo, às 9h30 da noite, teremos o Atlético Mineiro enfrentando o São Lourenço na Arena MRV. E às 9h30 da noite, o Júnior Barranquilla enfrenta o Colo-Colo no estádio Metropolitano na Colômbia. Destaque também para a partida que acontece no dia 21/8, às 7 da noite, o The Strongest enfrentando o Peñarol no Hernando Siles, na Bolívia. Destaque também para o River Plate enfrentando o Talleres às 9h30 da noite no Monumental de Núñez. E também às 9h30 da noite, o Palmeiras no dia 21, enfrentando o Botafogo no Allianz Parque. Dia 22, frisando o duelo entre São Paulo e Nacional no estádio Morumbis. E às 9h30 da noite, o Bolívar enfrentando o Flamengo também no Hernando Salles, na Bolívia. Agora vamos falar do Sindicato dos Jogadores. Membros da FIFPRO, Sindicato Internacional dos Jogadores de Futebol, entraram nesta quinta-feira com uma ação judicial contra a FIFA, devido à criação do Mundial de Clubes de 2025. O grupo entende que a entidade agiu unilateralmente no calendário internacional de jogos e as decisões tomadas violam os direitos dos atletas. Agora falando da Liga das Nações Feminina de Vôlei, 10 jogos, 10 vitórias. Nesta quinta-feira, o líder Brasil conquistou mais um resultado positivo na Liga das Nações Femininas de Vôlei. O Brasil bateu a Alemanha por 3-7-1, com parcial de 25-20, 25-22, 21-25 e 25-26. E olha só, 26-24, perdão. E olha só esse destaque para essa notícia do River do Piauí, que demitiu o técnico André Gaspar do comando técnico do Tricolor. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, um dia após a derrota por 3-1 para o Motoclube em Teresina pelo Campeonato Brasileiro Série D. Vale destacar que na saída dele do campo após o resultado negativo, um fato chama a atenção, Gaspar xingou a torcida na entrada dos vestiários do estádio Albertão e isso ocasionou aí a sua demissão do comando técnico do River do Piauí. Destacando agora a notícia do futsal, a Copa do Brasil de Futsal definiu todos os 8 clubes classificados para as quartas de final da competição na edição de 2024. Vale destacar que o grupo aí tem aí, os seletos times aí, o Santos, do Mato Grosso do Sul, o Fortaleza, o Campo Largo do Piauí, o Traipu de Alagoas, o Jaguará de Santa Catarina, o Atlético Erechim, o Minas Tênis Clube e o Deportivo Futsal de Rondônia disputam as vagas aí nas semifinais dos jogos de ida e volta. E destaque agora para vocês aí que está passando aí no Ilustra sobre o estádio Heriberto Rios do Criciúma com capacidade para 33 mil torcedores, a setorização das arquibancadas e modernização no layout. Essas são as ideias que fazem parte do projeto do novo plano diretor do Criciúma proposto pelo Conselho Deliberativo e apresentado na noite de ontem. Não há previsão para que as obras comecem de fato, mas se de fato se consolidar, será um grande passo aí no Criciúma aí a modernização no seu estádio Heriberto Rios. E destaque agora para Bruno Spindel.
Na tarde desta quinta-feira, o diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, e suspenso por 20 dias após criticar a arbitragem no empate em 1-1 com o Bragantino no estádio Nabi Abichedi, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Falamos agora do Paraná. O homem suspeito de furtar camisas da loja oficial do Paraná Clube se apresentou à polícia na Delegacia de Furtos e Roubos em Curitiba nesta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, ele foi ouvido, devolveu as 9 camisas furtadas e foi liberado em seguida por não estar em situação de flagrante. E destaque agora para a Copa do Mundo 2026. A FIFA anunciou nesta quarta-feira o calendário detalhado da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. O jogo de abertura no Mundial será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México. O palco se tornará o primeiro a sediar 3 aberturas do torneio depois de abrigar as partidas inaugurais no Mundial de 70 e 86. Já a decisão da Copa do Mundo será no dia 19 de julho, em Nova Jersey, no estádio MetLife Stadium. E agora destaque para o basquete pelo NBB. O Franca é tricampeão do NBB de 2024. A equipe paulista venceu o jogo 4 por 69-59 e fechou a série pelo placar de 3-1. O Flamengo teve uma atuação ruim com a média de apenas 14,75 pontos por quarto e convertendo apenas 3 bolas de 3 na partida inteira. O jogo marcou a despedida de Olivinha, ídolo rubro-negro das quadras. E destaque para o Franca, que conquista o seu 45º título aí do NBB. Parabéns à equipe do Franca. E pelo NBA, o Boston Celtics está a uma vitória de conquistar o seu 18º título da NBA. A equipe de Celta venceu os Dallas Mavericks no terceiro jogo das finais por 106-99 e pode ser campeão ainda hoje, partida que acontece às 9h30 da noite. E no nosso Conect Sport de segunda-feira vamos informar para vocês em primeira mão aí as notícias do esporte dessa sexta-feira, decisão na NBA, que a gente vai informando para vocês que nos acompanham. Bom, agora no nosso Conect Sport, Gustavo, pode voltar aqui para a gente destacarmos aqui sobre a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que aconteceu aí nesse meio de semana, e vamos destacar os resultados aí. Tem como colocar só em tela cheia aqui no meu monitor, Gustavo? Para a gente destacarmos aqui a abertura da rodada que aconteceu, como nós frisamos no Conect Sport, quarta-feira no estádio Alfredo Jaconi. A equipe do Juventude empatou com vitória por 1-1 e no Antônio Ascioli o Corinthians empatou com a equipe do Atlético Goianiense por 2-2. Destaque também para a vitória do Botafogo no Newton Santos diante do Fluminense por 1-0 e o Atlético Mineiro que venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Já dando uma ênfase nas partidas que vamos abordar aqui nessa análise, o Cruzeiro venceu no Mineirão o Cuiabá por 2-1, o São Paulo ficou no empate no Heriberto Rios contra o Internacional por 0-0 e destaque também, a gente vai falar um pouco sobre isso, destaque também para a vitória do Flamengo diante do Grêmio por 2-1, Luiz Araújo aí fazendo uma grande partida. Destaque também para vocês que nos acompanham, para o Atlético Paranaense que venceu aí a equipe do Criciúma por 3-1 e o Bahia que superou aí o Fortaleza por 1-0 e segue na caça do Flamengo aí na liderança. E o Palmeiras que venceu aí o Vasco por 2-0. Destaque agora para a tabela de classificação para vocês que nos acompanham, que se encontra da seguinte maneira. Após aí a rodada, o Flamengo é o líder aí provisório da competição com 17 pontos. Na segunda colocação veio o Bahia também com 17 pontos. Terceira colocação ocupada pelo Botafogo com 16 pontos. E fechando o G4, o Atlético Paranaense também tem 16 pontos. Quinta colocação veio o São Paulo com 14 pontos. E na sexta colocação o Palmeiras também com 14 pontos. Sétima colocação, destaque para o Cruzeiro com 13 pontos. E oitava colocação ocupada pelo Atlético Mineiro também com 13 pontos. Nona colocação veio o Red Bull Bragantino com 12 pontos e fechando a primeira parte da tabela de classificação, o Internacional ocupa a 10ª colocação com 11 pontos. Na segunda parte da tabela, 11ª colocação veio o Fortaleza com 10 pontos e na 12ª colocação o Juventude também com 10 pontos. 13ª colocação, com a derrota, o Grêmio fica na 13ª colocação com 6 pontos e na 14ª colocação, Vasco também com 6 pontos. 15ª colocação veio o Corinthians com 6 pontos e na 16ª colocação, o Fluminense também com 6 pontos. Já os 4 últimos colocados, frisamos aí o Criciúma da 17ª colocação com 5 pontos, 18ª colocação, o Atlético Goianiense também com 5 pontos e na 19ª colocação vem a equipe do Cuiabá com 4 pontos e na última colocação vem o Vitória com apenas 3 pontos. Coloca pra gente aí os gols da rodada aí, pra gente frisarmos aqui
sobre alguns resultados aí, Gustavo. Destaque aí para a partida do Mineirão entre Cruzeiro e Cuiabá por 2-1, vitória fundamental da equipe celeste, que começou aí o Cruzeiro dentro dos seus domínios, tentando propor mais o jogo, buscando mais as ações da partida, contra a equipe do Cuiabá, que buscou explorar mais o contra-ataque. A melhor chance do Cuiabá aconteceu nos 41 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque aí puxado pelo Cleison, mas logo aí após esse contra-ataque, o Cruzeiro conseguiu marcar o seu gol aí, grande atuação de Matheus Pereira, que marcou aí o seu gol ainda no primeiro tempo. No segundo tempo aí o Cuiabá ainda buscou explorar esse tipo de jogada e num contra-ataque acabou encaixando. O Cleison sofreu o pênalti que Isidro Pita, acabou convertendo e empatando a partida para o Cuiabá. Mas logo após esse empate, vale frisar aí que a equipe do Cruzeiro contou com uma grande noite inspirada aí de Matheus Pereira, que deu uma bela assistência para Rafa Silva marcar o gol aí que garantiu a vitória do Cruzeiro por 2-1 diante da equipe do Cuiabá no estádio do Mineirão. Destaque para o Cruzeiro, que vem numa crescente no comando técnico sobre o comando do Fernando Seabra, e o Cuiabá, que ainda nesse início de trabalho do Petit, mostra que terá uma difícil missão nesse campeonato brasileiro, derrota do Cuiabá aí diante do Cruzeiro. E destaque agora para a partida na Liga Arena entre Atlético Paranaense e Criciúma, vencida por 3-1. Criciúma até saiu na frente com gol de Barreto, mas depois o Atlético Paranaense, ainda no primeiro tempo, conseguiu encaixar um contra-ataque e empatar com o Mastriani. Na segunda etapa, após o empate, o Atlético Paranaense propôs mais o jogo, conseguiu marcar o segundo gol com o Mastriani, ainda teve duas bolas na trave com o Mastriani e com o Coelho, e numa grande oportunidade, o Coelho marcou aí o terceiro gol, garantindo a vitória do Atlético Paranaense aí diante do Criciúma por 3-1. E agora vamos falar da partida no estádio Heriberto Rios, o empate entre Internacional e São Paulo por 0-0. Foi um empate meio morno, ambas as equipes ainda no primeiro tempo não conseguiu produzir grandes oportunidades. A melhor oportunidade, eu ouso dizer, no primeiro tempo ainda foi por parte do São Paulo, aquela finalização do Caleri no contrapé do goleiro Maurício, que acabou espalmando pela linha de fundo. No segundo tempo aí, o São Paulo criou boas oportunidades aí, entre elas um gol marcado aí, um gol que na minha concepção aí meio duvidoso aí, marcado pelo Caleri, mas a arbitragem acabou anulando ali por um impedimento de milímetros. Com isso, o Lucas ainda criou duas boas oportunidades, um chute fora da área e uma cabeçada, que o goleiro Maurício conseguiu efetuar a defesa. Com isso, tudo empatado aí no estádio Heriberto Rios entre Internacional e São Paulo por 0-0, jogo morno na rodada. Agora falando no Maracanã, a grande vitória do Flamengo diante do Grêmio por 2-1. A solução do Flamengo está no banco de reservas aí com a saída do Igor Jesus aí, a entrada do Luiz Araújo. O Flamengo ganhou mais construção no meio de campo à frente, passou a agredir mais o Grêmio e abriu um placar num belo gol do Luiz Araújo, garantindo a vitória parcial ainda no primeiro tempo do Flamengo por 1-0. O Grêmio tentava explorar o contra-ataque e no início da segunda etapa, numa bela jogada construída e assistência de Pedro, um belo arremate aí, surgiu o segundo gol do Flamengo, marcado pelo Luiz Araújo, e o Grêmio foi descontar nos minutos finais com o Edenilson, mas já não tinha mais tempo para nada, para nenhuma reação. Flamengo conquistando uma grande vitória aí, garantindo a liderança provisória do Campeonato Brasileiro ao vencer o Grêmio por 2-1. Destaque para a partida entre Bahia e Fortaleza, o Bahia vencendo pelo placar de 1-0 para vocês que nos acompanham. Uma partida aí num primeiro tempo aí onde o Jean Lucas perdeu uma grande oportunidade por parte do Bahia, cara a cara com o goleiro aí do Fortaleza, o João Ricardo acabou isolando, mandando para fora, e o Fortaleza ainda no primeiro tempo marcou um gol anulado de Renato Kaiser. Na segunda etapa, Fortaleza passou a criar boas oportunidades, mas quem marcou o gol aí foi a equipe do Bahia, garantindo a vitória aí com o Jean Lucas e vencendo aí pelo placar de 1-0, vitória importante para a equipe de Rogério Ceni, que passa agora a ocupar a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. E para encerrarmos o nosso giro de análise, falando do Palmeiras enfrentando o Vasco aí, vencendo por 2-0. Palmeiras muito contundente nos primeiros instantes da partida, criando boas oportunidades aí, principalmente com o Estevão e com o Rony. E o Léo Jardim mostrou porque é o goleiro mais exigido até o momento nessa edição do Campeonato Brasileiro. Se não fossem as defesas dele, acredito que o Palmeiras deveria ter vencido até por um placar mais elástico, mas ainda no primeiro tempo ele garantiu a vitória parcial por 1-0. O Palmeiras abriu o placar aí numa bela assistência de Estevão para o gol marcado do Piquerez. O Vasco mostra que tem muitos erros defensivos e muitos poucos recursos ofensivos. A única oportunidade ainda no primeiro tempo foi marcada pelo David e um chute fora da área do Rossi. Mas o Vasco pouco conseguiu criar e o Verratti muito isolado na frente. No segundo tempo o Vasco ainda criou algumas oportunidades, teve um gol anulado também do Verratti, mas o Vasco aí, a equipe do Palmeiras conseguiu marcar o seu segundo gol aí, e já marcado pelo Rony, e já encaminhando a sua vitória. Vale destacar que o Zé Rafael ainda marcou o terceiro gol por parte da equipe do Palmeiras, mas que foi anulado pelo VAR. Mas o Palmeiras criou boas oportunidades, principalmente com Estevão e Lázaro sendo salvar o lado de escape para quebrar as linhas defensivas do Vasco da Gama.
poderia ter vencido por um placar mais elástico, e o Vasco da Gama muitas das vezes mostra que o técnico Álvaro Pacheco terá grandes dificuldades frente à equipe vascaína. Esse estilo de jogo 3-5-2 em muitos momentos não deu certo, o Vasco da Gama não teve uma linha sólida, ainda tirando o Rojas e entrada do Esforza, o time passou a jogar numa linha de 4, ainda buscou liberar mais o meio de campo, tentar criar mais oportunidades, aí conseguiu ainda criar boas oportunidades de tentar avançar mais, mas sem êxito de marcar o gol. Com isso, o Álvaro Pacheco mostra que ainda vai ter muito trabalho frente a essa equipe vascaína, e o Palmeiras, já com um trabalho muito consolidado, vence aí o Vasco no Allianz Parque por 2-0 e conquista mais uma grande vitória aí dentro da competição. Bom, agora vamos dar seguimento aqui ao nosso Conect Sport, abordando para vocês que nos acompanham o Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos começar aí destacando para vocês as partidas deste final de semana pela competição aí, partidas que acontecem aí nesta rodada aqui do Campeonato Brasileiro Feminino. Bora falar aqui para vocês que nos acompanham. Só abrir aqui minhas partidas para destacarmos aqui para vocês que nos acompanham. Bom, as partidas do Campeonato Brasileiro Feminino teremos os seguintes jogos. A Ferroviária enfrenta aí a equipe do Santos na abertura da rodada, o Real Brasília enfrenta a equipe do Flamengo, e destaque também para o confronto entre Grêmio e Cruzeiro. O Atlético Mineiro enfrenta o Avaí Kinderman e o Botafogo mede forças contra o Internacional. Vale frisar também o confronto entre Fluminense e América Mineiro, São Paulo enfrentando o Palmeiras e o Corinthians enfrentando o Bragantino. A tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino, que se encontra já nos seus momentos finais, logo após aí mais 2 rodadas aí teremos aí a fase de mata-mata, e com isso a primeira colocação é ocupada pelo Corinthians com 34 pontos, na segunda colocação vem a Ferroviária com 25 pontos e terceira colocação vem o São Paulo com 23 pontos. Quarta colocação ocupada pelo Palmeiras com 22 pontos e na quinta colocação vem o Cruzeiro com 21 pontos. Destaque para o Bragantino, que ocupa a sexta colocação com 19 pontos, e na sétima colocação vem o Flamengo com 18 pontos. Destaque também para o América Mineiro, que ocupa a oitava colocação com 18 pontos, e na nona colocação vem o Grêmio com 14 pontos. Décima colocação vem o Fluminense com 14 pontos, e na 11ª colocação Real Brasília com 13 pontos. 12ª colocação, frisando para vocês, o Internacional com 10 pontos, e na 13ª colocação Botafogo também com 10 pontos. Os últimos colocados temos o Santos com apenas 7 pontos, 15ª colocação Avaí Kinderman com 3 pontos, e na 16ª e última colocação o Atlético Mineiro com apenas 1 ponto. Frisando aqui o duelo entre Ferroviária e Santos, duelo de segundo colocado contra uma equipe que nesse momento ocupa a 14ª colocação, que é o Santos. Esperava mais o Santos dessa competição. O Santos é um time de tradição no futebol feminino, mas que nessa edição do Campeonato Brasileiro deixa muito a desejar. Não repete o mesmo desempenho que repetiu há anos atrás, e com isso ocupa a 14ª colocação contra a Ferroviária, que é sempre mais sólida. Eu acho que atrás o Corinthians é um dos times que apresenta um grande futebol dentro da competição, e nesse momento ocupa a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro Feminino. O Real Brasília mede forças aí contra a equipe do Flamengo, destaque para o Flamengo que está na 7ª colocação, o Real Brasília na 13ª colocação. O Flamengo é pleno favorito para esse duelo. Acho que acredito que o Real Brasília vai usar o seu principal fator a atuar na sua casa, a partida que acontece no estádio do Bezerrão em Brasília. Mas o Flamengo, na minha concepção, tem um plantel mais abrangente do que a equipe da Real Brasília, e tem, na minha concepção, uma breve vantagem sobre esse duelo. E o Grêmio enfrentando aí o Cruzeiro, vale destacar aí mais um jogo da rodada, o Grêmio na 9ª colocação, o Cruzeiro na 5ª colocação, grande jogo aí da rodada. E para vocês, vale destacar também o clássico entre São Paulo e Palmeiras, clássico aí das primeiras colocações da competição, briga de terceiro contra quarto colocado, ambas as equipes que acredito que já encaminhou aí sua classificação à próxima fase. Será um grande jogo da rodada. Destaque também para o Corinthians, que tenta consolidar ainda mais a sua campanha aí diante da equipe do Bragantino, atuando em sua casa, é pleno favorito para esse duelo. E destaque também para a partida entre Fluminense e América Mineiro, que tem campanhas parecidas até aqui dentro da competição. Fluminense marcou 13 gols e sofreu 12, e o América Mineiro marcou 12 e sofreu 13. Então, um duelo muito equilibrado, muito parelho de ambas as equipes nessa rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. E no Conect Sport de segunda-feira destacaremos para você tudo o que aconteceu nessa rodada de final de semana, 13ª rodada da competição nacional. Bom, vamos dar seguimento aqui, Gustavo. Nosso Conect Sport de hoje, dessa sexta-feira, mais informativo, mais dinâmico, mas trazendo aqui para vocês que nos acompanham algumas análises do mundo do esporte.
Destacando agora a Série B, 10ª rodada da competição, e bora destacar aqui os jogos que irão acontecer aqui, destacando aí a Série B, que já teve uma partida inaugural ontem, a Chapecoense vencendo o Amazonas por 1-0, vitória fundamental da Chapecoense, e teremos os confrontos entre Operário e Santos, Avaí e Guarani, América Mineiro enfrentando o CRB, Ituano enfrentando o Paysandu, o Brusque medindo forças contra o Ceará, o Sport enfrentando o Mirassol, e destaque também para o duelo entre Goiás e Coritiba. Tabela de classificação da Série B, vou passar aqui para vocês momentaneamente. O América Mineiro é líder da competição com 18 pontos, e na segunda colocação veio o Goiás com 17 pontos. Na terceira colocação, frisamos que tem o Mirassol com 17 pontos, e fechando o G4, o Avaí também com 17 pontos. O Santos, nessa série de derrotas, saiu do G4 e está na quinta colocação com 15 pontos, e na sexta colocação veio o Sport Recife também com 15 pontos. O Ceará é o sétimo com 15 pontos, e na oitava colocação veio o Operário também com 15 pontos. Nona colocação ocupada pelo Coritiba com 14 pontos, e na 10ª colocação veio o Vila Nova com 14 pontos. 11ª colocação, Novo Horizontino também com 14 pontos, e com a vitória a Chapecoense saltou para a 12ª colocação com 14 pontos. A equipe do Amazonas na 13ª colocação com 11 pontos, e na 14ª colocação temos a Ponte Preta com 9 pontos. 15ª colocação CRB com 8 pontos, 16ª colocação Paysandu com 8 pontos, e na parte de baixo da tabela temos o Botafogo na 17ª colocação com 7 pontos, 18ª colocação Ituano com 6 pontos, 19ª colocação Brusque com 6 pontos, e na parte de baixo da tabela temos aí o Guarani com apenas 4 pontos. Frisando aqui para vocês alguns dos duelos dessa rodada: o Operário enfrentando o Santos, temos aí um dos melhores ataques da competição contra a melhor defesa, destacando que o Santos até aqui marcou 15 gols contra a equipe do Operário, que sofreu apenas 5 na Série B, e tem a melhor defesa aí, usando o critério na sua casa, no estádio Germano Kruger, que sofreu apenas 1 gol. O Operário vem de 2 vitórias consecutivas e tenta manter a boa fase para subir na tabela de classificação, enfrentando o Santos, que vem de 3 derrotas consecutivas. O Santos, aí, desde que perdeu a partida para o América, perdeu também para o Novo Horizontino e para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos vive num momento de oscilação, já tem algum princípio de crise nos bastidores, e o Santos precisa reagir urgentemente para não se distanciar dos primeiros clubes no G4, ocupa nesse momento a 5ª colocação, e caso vença, pode voltar ao G4. Então a vitória de suma importância para o Santos, aí vencendo a equipe do Operário, mas não vai ser nada fácil, já que a equipe tem uma imposição principalmente defensiva, muito forte. O Avaí enfrentando o Guarani, duelo de ambas as equipes no momento distintos. O Avaí, desde que a chegada do Dalpozo, apresentou uma crescente muito grande, nesse momento ocupa a 4ª colocação da competição nacional e entra como favorito, atuando na ressacada contra o Guarani, que vem da demissão do seu atual técnico, está na parte de baixo da tabela, na última colocação, e precisa urgentemente tentar pontuar, apresentar uma reação para sair dessa situação, mas o Avaí nesse momento tem um leve favoritismo pela campanha que tem feito até aqui e pelo fator casa. O América Mineiro tenta manter a liderança enfrentando o CRB. O América é o líder, o Cauã Santos faz um grande trabalho até aqui frente à equipe do América, e enfrenta o atual vice-campeão da Copa do Nordeste, o CRB, que até aqui não mostrou que veio dentro da competição nacional, ou está também na parte de baixo da tabela, e precisa urgentemente da vitória aí, o América Mineiro na Arena Independência enfrentando o CRB. Teremos o confronto entre Ituano e Paysandu, 2 duelos que também são da parte de baixo da tabela, ambas as equipes precisam vencer para apresentar uma reação dentro da competição. Teremos o duelo entre Sport e Mirassol, esse duelo já na parte de cima, uma vitória fundamental para ambas as equipes, e o Goiás enfrentando o Coritiba. De um lado o Goiás aí, que desde que o Márcio Zanardi assumiu a equipe, tem feito uma boa temporada, está nas primeiras colocações da Série B, contra o Coritiba, que iniciará o seu trabalho aí com Fábio Matias, tentando aí novos ares para a equipe do Coxa, que nesse momento está na 9ª colocação da Série B. E esses aí são os nossos destaques e panorama até aqui do Campeonato Brasileiro Série B. Bora dar seguimento aí ao nosso Conect Sport, Gustavo, para voltarmos a falarmos da Série A. Destaque aí para a 9ª rodada que acontecerá nesse final de semana. Vamos fazer um rápido pré-jogo aqui para a partida entre Bragantino e Juventude no estádio Navia Bichedi. Vejo o Bragantino como favorito nesse duelo. O Bragantino atuando em casa é uma equipe muito forte. Na última partida acabou perdendo para o Atlético Mineiro, mas teve uma boa atuação e promete dificultar muito a equipe do Juventude, que tentará usar o fator casa dentro dessa competição e fora de casa buscar o empate. Mas analisando time por time, a equipe do Bragantino é pleno favorito para esse duelo, tem mais opções técnicas e táticas para esse duelo, e no estádio Navia Bichedi enfrenta o Juventude. Teremos também o duelo entre Fluminense e Atlético Goianiense. Pode colocar a imagem aí pra gente, produção.
duas equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação. Fluminense vem de derrota no Clássico Carioca contra a equipe do Botafogo, precisa dar urgentemente uma resposta ao seu torcedor. Técnico Fernando Diniz aí tendo algumas dificuldades aí em muitos momentos no comando técnico da equipe do Fluminense, não consegue extrair desse grupo desse ano o que extraiu da equipe na temporada passada. A base é a mesma, porém o desempenho do futebol até o momento do Campeonato Brasileiro acaba estar devendo. Quanto ao Atlético Goianiense, que também vem numa fase difícil aí dentro da competição. O técnico aí da equipe Jair Ventura disse que o clube está voltando a se acostumar a disputar a Série A fora de casa aí, enfrentando a equipe do Fluminense em jogo difícil. O Fluminense tem que usar, quem sabe, o fator casa para tentar garantir a vitória. Teremos também o Vitória enfrentando o Internacional. Coloca aí pra gente, o Vitória no Barradão tenta conquistar sua primeira vitória dentro da competição. E destaque aí pro Internacional, que também que desde que voltou daquela paralisação de tudo que ocorreu do estado do Rio Grande do Sul, o Internacional ainda busca o seu alto nível na questão técnica e tática, e principalmente no vigor físico, mas desde que voltou, conseguiu resultados importantes, como na Copa Sul-Americana e dentro do Campeonato Brasileiro também, vencendo a equipe do Cuiabá, empatando contra o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Acredito que o Internacional está como favorito pelo time que tem, mas enfrentará um Vitória que está numa situação desesperadora e, usando o fator casa, vai tentar corresponder às expectativas da sua torcida atuando em seus domínios. Teremos também o confronto entre Criciúma e Bahia, jogo que já marcou aí a Copa do Brasil com a classificação do Bahia, mas aí o Criciúma não é Heriberto Rilse, que começou bem a competição. O Cláudio Tencati começou muito bem aí nesse comando técnico na equipe do Criciúma, mas o Criciúma nas últimas partidas acabou não correspondendo à altura, acabou sendo derrotado aí, vem de derrotas pro Palmeiras, vem de derrota para o Atlético Paranaense e tenta, quem sabe, dentro da sua casa, vencer a equipe do Bahia, que apresenta um futebol muito estruturado, tem um time muito eficiente e até o momento ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E finalizando aqui nossa primeira parte de análises aí da Série A, destaque para a partida entre Cuiabá e Fortaleza. Cuiabá tenta vencer para sair da zona de rebaixamento, atuando em seus domínios, enfrentando Fortaleza, que vem numa grande fase, atual campeão da Copa do Nordeste, vem de derrota para o Bahia aí na competição. Fortaleza foi o último invicto aí a perder sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro, mas tem um time mais estruturado do que o Cuiabá. Resta saber se o Petit vai usar o fator casa para mudar a situação do Cuiabá. O Cuiabá vem numa situação delicada dentro da competição, enfrentando o Fortaleza, que nesse momento está no meio da tabela, mas que vem do título da Copa do Nordeste. Então será mais um grande jogo aí nesta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Bom, vamos dar seguimento ao nosso Conect Sport, agora na edição dessa sexta-feira, mantendo você bem informado no giro de notícias do mercado da bola. Meus amigos, iniciando o nosso giro de notícias falando de Edin Terzic, que deixa o comando técnico do Borussia Dortmund e em seu lugar assume o ex-volante Nuri Sahin, que será o novo técnico aí da equipe do Borussia Dortmund para a próxima temporada. Tijuana do México acerta a contratação do zagueiro Raul Gustavo do Corinthians. PSG anuncia a contratação do goleiro russo Matiev Safanov, ex-Krasnodar da Rússia, e o valor do negócio gira em torno de 20 milhões de euros. O zagueiro Gabriel Paulista é anunciado como novo reforço do Besiktas da Turquia, zagueiro que deixou o Atlético de Madrid nesse final de temporada. Coritiba anuncia a contratação do treinador Fábio Matias, que era auxiliar técnico do Botafogo e agora assume o comando técnico em definitivo do Coritiba. Corinthians e Santos tinham um acordo encaminhado pelo empréstimo do atacante Pedro Raul, mas o atacante vetou o negócio e a tendência do atacante é ainda disputar a Série A e talvez o destino de Pedro Raul seja a equipe do Grêmio. E segundo o jornalista Ricardo Duarte, Palmeiras avança na negociação pela contratação do meio-campista Maurício do Internacional. Benfica inicia as negociações pela renovação de contrato de Ángel Di Maria, atacante argentino aí que vive o impasse de deixar o Benfica, mas o Benfica tem interesse em permanecer com o atleta para a próxima temporada. E segundo o jornalista Bruno Andrade, Corinthians tem interesse no volante Wallace da Udinese. Gary Medel é anunciado como novo reforço do Boca Juniors. E o Cruzeiro acerta a contratação do volante paraguaio Fabrício Peralta, de 21 anos, junto ao Cerro Porteño do Paraguai. O valor do negócio, 16 milhões de reais. E esse aí, para vocês que nos acompanham, é o nosso giro de notícias do mercado da bola na edição dessa sexta-feira.
dando seguimento ao nosso Connect Sport para abordarmos para vocês a Eurocopa. Vocês que nos acompanham sabem que a gente já está fazendo uma cobertura completa aí nesses amistosos do futebol internacional, sempre trazendo aí no nosso quadro a caminho para a Alemanha informações aí da preparação das seleções para a disputa do torneio europeu. Pois bem, a Eurocopa vai começar hoje e aí vamos frisar para vocês que nos acompanham os jogos dessa primeira fase, aí, os jogos desse final de semana e de segunda-feira. Destaque para a Alemanha, que no estádio do Bayern de Munique, aí na Allianz Arena, enfrentará a Escócia. A Hungria também enfrenta a equipe da Suíça. E destaque também para a partida entre Espanha e Croácia. A seleção italiana enfrenta a seleção da Albânia, comandada pelo técnico Silvinho. E a Polônia mede forças contra a Holanda. Destaque também para o duelo entre Eslovênia e Dinamarca, Sérvia e Inglaterra, Romênia e Ucrânia, Bélgica e Eslováquia, e Áustria e França. Vamos fazer um pré-jogo aqui até esses jogos de segunda-feira. Na terça-feira, o encerramento da rodada com as partidas da seleção turca enfrentando a Geórgia e Portugal enfrentando a seleção da República Tcheca. Vamos fazer aqui uma breve análise. A Alemanha enfrentando a Escócia. Para esse duelo, a seleção escocesa vai sofrer com muitos desfalques, mas a seleção da Alemanha tem o único desfalque que é o Pavlovic, do Bayern de Munique, que acabou deixando aí foi cortado da seleção alemã. Acredito que a seleção alemã também conta com Toni Kroos aí, que tem que encerrar aí a sua carreira com a seleção alemã, buscando o título da Eurocopa. A seleção da Alemanha busca sua quarta título da Eurocopa, enfrentando a seleção da Escócia. Acredito que o fator casa, o desempenho técnico de ambas as equipes, a seleção de Julian Nagelsmann alemã tem um breve favoritismo para esse duelo contra a seleção escocesa, que vai explorar o contra-ataque e que sofre com muitos desfalques para essa partida. A escalação da seleção da Alemanha deve ter aí com Manuel Neuer, Antônio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Toni Kroos, Jamal Musiala, Florian Wirtz, teremos também o Mittel Sadak, o Ilkay Gundogan e o Endrich. O Maximilian Milton Sadak, eu não consegui compreender muito bem aqui por causa do meu monitor aqui. Mas aí está a provável escalação aqui da equipe da seleção da Alemanha. Já a seleção da Croácia, que também tem a sua breve escalação já definida. A seleção da Escócia, perdão, tem a escalação já definida para esse duelo. Vamos dar seguimento aqui, analisando agora a partida entre a Hungria e a seleção da Suíça. A Hungria, que nesse momento vem de 3 vitórias consecutivas, passou em primeira colocação no seu grupo para a disputa da Eurocopa, enfrentando a seleção da Suíça, que é uma seleção sempre muito de imposição física. Para esse duelo aí, a Hungria vem numa boa fase aí, com 3 vitórias consecutivas nessa preparação para a Eurocopa, enfrentando a seleção da Suíça. E agora destaque para a partida da seleção espanhola enfrentando a Croácia. Vale frisar que essa partida foi a grande final da Nations League, da última Nations League, conquistada pela seleção espanhola nos pênaltis, enfrentando a seleção da Croácia. Duas seleções que vivem momentos diferentes. A seleção espanhola potencializando seus jovens talentos, vindo com uma safra de jogadores jovens muito boa e que pode incomodar essa Eurocopa, enfrentando a seleção da Croácia, que a gente sabe que conta com jogadores experientes e sob a batuta de Luka Modric, tenta, de certa maneira, incomodar essas seleções e chegar o mais longe possível na disputa dessa Eurocopa. Atual vice-campeã do mundo aí, a Croácia enfrentando a seleção espanhola. Destaque para vocês que nos acompanham, a seleção croata, que já foi vice-campeã na Copa do Mundo 2018, perdão, e destaque aí enfrentando a seleção espanhola. Destaque aí para a seleção espanhola, que conta aí com um poder ofensivo muito grande com seus jovens atletas, mas enfrenta a seleção croata muito experiente, duelo muito difícil para ambas as equipes. A Itália enfrentando a seleção da Albânia. A seleção da Albânia foi sensação na disputa da Eurocopa, conseguindo uma classificação histórica aí para a competição, comandada pelo técnico brasileiro Silvinho, enfrentando a seleção italiana do Spalletti, que até o momento não convenceu até aqui. A seleção italiana já não é a mesma de anos atrás, não disputa as duas últimas Copas do Mundo, mas é a atual campeã do torneio e tenta defender o seu título aí, enfrentando a seleção da Albânia, que pode oferecer uma resistência sim à seleção italiana, principalmente pela boa campanha que fez nas eliminatórias da Eurocopa, passando em primeiro no seu grupo que tinha ainda a República Tcheca e a seleção da Polônia. Destaque também para a Polônia, que enfrenta a seleção holandesa. A Polônia classificou em segundo no seu grupo, enfrentando a seleção holandesa, que, assim como eu frisei da seleção espanhola, vem com a seleção muito jovem. Essa seleção aí comandada pelo Koeman é uma seleção muito boa e tem alguns destaques individuais, que é uma seleção que, se caso potencializar esses talentos, pode sim vir como uma das favoritas aí, enfrentando para conquistar essa Eurocopa, enfrentando aí a seleção da Polônia.
Destaque também para vocês que nos acompanham, a seleção belga enfrentando a Eslováquia, a seleção da Bélgica que conta ainda com uma base muito sólida desde as últimas Copas do Mundo, aí, principalmente com Lukaku e De Bruyne, com Courtois também. Então tenta aí potencializar essa sua experiência para vencer a seleção da Eslováquia, que na minha concepção entra como favorita. E para encerrar as nossas análises, a Áustria enfrentando a França pleno favorito para esse duelo. de Didier Deschamps nos últimos anos tem feito um trabalho magnífico frente à seleção da França, tem grandes talentos do seu plantel e ousa dizer que é muito favorita a conquistar essa Eurocopa e também para esse duelo contra a seleção da Áustria. Lembrando, a Eurocopa chegou e no nosso Connect Sport de segunda-feira a gente vai informando para vocês tudo o que acontecer na segunda principal competição de seleções do mundo, a Eurocopa. Bom, vamos dar seguimento aqui, Gustavo, ao nosso Connect Sport, falando da Série A. Pode colocar aí pra gente aí o nosso ilustra dos outros jogos aí da Série A pra gente seguir. Vamos falar agora do Vasco, que enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro, como eu mesmo frisei até aqui, vem numa crescente com o técnico Fernando Seabra, contra um início de trabalho muito conturbado do Álvaro Pacheco, que estreou sofrendo uma goleada pro Flamengo e na última rodada perdendo pro Palmeiras no Allianz Parque. Ele ainda, o Álvaro Pacheco, vai ter muita dificuldade até adequar o seu estilo de jogo nessa equipe do Vasco. Nessa linha de 3-5-2 de 3 zagueiros, o Vasco sofreu muito, então ele precisa ajustar principalmente o setor defensivo da equipe vascaína. Mesmo em seus domínios em São Januário, acredito que o Cruzeiro entra como favorito. O Fernando Seabra assumiu a equipe, está dando sua cara aos poucos, o Cruzeiro apresentando um futebol mais consistente. Tem um elenco que, na minha concepção, até melhor que o Vasco da Gama, e atuando e analisando a fase de ambas essas equipes, para mim talvez o Cruzeiro seja favorito para esse duelo. O Grêmio enfrenta a equipe do Botafogo, o Grêmio que vem de derrota na competição para o Flamengo, enfrentando o Botafogo que vem de vitória diante do Fluminense. Pode colocar a imagem aí da próxima partida para a gente, produção. Botafogo, que também está nas primeiras colocações da competição. O Arthur Jorge deu uma nova cara para essa equipe do Botafogo, está fazendo um bom trabalho. O Botafogo também conta com a grande fase do Júnior Santos na equipe do Botafogo. E o Botafogo está apresentando um futebol muito consistente, uma equipe que promete também brigar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, enfrentando um Grêmio que tem um elenco muito limitado dentro da competição, sofre com tudo que tem ocorrido também no estado do Rio Grande do Sul. Então será um grande jogo na rodada também entre Grêmio e Botafogo. Teremos também o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV. Duas equipes aí que vêm, que os seus técnicos vêm desempenhando um grande trabalho. O Botafogo, aí, sob o comando de Gabriel Milito, teve um início muito promissor, oscilou nos últimos jogos, mas na última rodada vem de vitória aí frente à equipe do Red Bull Bragantino, enfrentando o Palmeiras, que já vem num trabalho muito mais consolidado, um trabalho bem mais eficiente, e será um grande jogo. Ambas as equipes aí têm um grande elenco e será um grande jogo aí decidido por detalhes. Pode colocar na próxima imagem aí o Palmeiras enfrentando o Botafogo, e será um grande jogo aí da rodada, a equipe do Palmeiras e a equipe do Atlético Mineiro na Arena MRV enfrentando o Atlético Mineiro, na Arena MRV, enfrentando o Palmeiras. E dando seguimento para falarmos do Atlético Paranaense, que na Liga Arena enfrentará a equipe do Flamengo. Mais um grande jogo. Acredito que o Flamengo vem numa boa... São duas equipes que vêm numa crescente sobre os seus técnicos, né? O Atlético Paranaense faz uma boa temporada sob o comando técnico do Cuca, e o Flamengo, que oscilou bastante, mas que até aqui o Tite também tem feito um trabalho bacana frente a essa equipe do Flamengo. Acho que dá para melhorar sim, mas eu acredito que para esse duelo o Atlético Paranaense muito forte na Liga Arena vai usar esse fator casa para tentar vencer o Flamengo e quebrar essa série do Flamengo. E o Flamengo tenta se apegar muito ao seu grande repertório no seu elenco. Tá certo que com a disputa dessa Copa América o Flamengo perdeu 5 desfalques muito importantes para essa equipe titular, mas o Flamengo tenta dar seguimento a essa boa fase, enfrentando o Atlético Paranaense na Liga Arena, mais um grande jogo na rodada. E para finalizarmos, vamos falar do clássico na Neoquímica Arena entre Corinthians e Palmeiras. Grande jogo na rodada, com São Paulo, Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro. Aqui na minha pauta eu olhei o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, por isso eu confundi aqui nas minhas anotações. Mas a Neoquímica Arena, o Corinthians tem que espantar essa péssima fase que vive, esse momento turbulento fora de campo. Eu vejo que essas questões políticas aí têm interferido muito o desempenho do time dentro de campo. O Corinthians sofre muito, né, para desempenhar um bom futebol desse campeonato brasileiro. Estava com a vitória na mão na última rodada contra o Atlético Goianiense, mas por erros defensivos acabou cedendo um empate.
vem com muita pressão para esse duelo, enfrentando o São Paulo, que desde que o Zubeldia assumiu o São Paulo é outra equipe. O São Paulo mudou da água para o vinho da época do Carpini para agora, sob o comando técnico do Zubeldia, uma equipe muito consistente, uma equipe muito boa e uma equipe que promete oferecer muita resistência ao Corinthians. Analisando o momento de fase de ambas as equipes, o São Paulo é favorito para esse duelo. O Corinthians tenta se apegar ao fator casa, até a torcida do seu lado, para tentar vencer o São Paulo, mas se analisarmos o momento técnico e tático de ambas as equipes, o São Paulo nesse momento, para mim, é pleno favorito, porque apresenta um futebol mais sólido, consistente sob o comando técnico do Zubeldia e vive uma melhor fase. Tudo bem que clássico tudo se equipara, ambas as equipes podem vencer o duelo, mas se analisarmos o contexto geral, São Paulo favorito para essa partida. Bom, e antes de encerrarmos o nosso Conect Sport, meu assunto é com você. Você mesmo que está nos acompanhando, está com a internet aí que não está atendendo suas demandas. A gente sabe que a internet é uma ferramenta essencial no nosso dia a dia, seja para o nosso lazer ou para o nosso trabalho, seja você que trabalha em home office, ou até mesmo para você que tem o seu comércio que depende de internet boa, mas que está pagando caro, a internet não está atendendo as suas demandas. Apresenta a solução do seu problema, que é a rede banda larga nesse momento. Vem aí com o nosso comercial da Rede Banda Larga para você ficarem antenados aí o que a Rede Banda Larga pode oferecer de vantagem para os seus assinantes. Cansado da sua internet que só trava? Na gameplay só dá lag? Para assistir é uma dificuldade e ainda não consegue ficar conectado a casa toda? Chega! Agora você pode ficar tranquilo na Rede Banda Larga. Além da internet mais rápida e estável, você ainda ganha ponto extra de Wi-Fi para ficar conectado na casa toda. Agora é a sua gameplay sem lags, série sem travar e aquela playlist sem parar. Rede Banda Larga, em seus melhores momentos. É isso aí, meus amigos. Após o comercial da Rede Banda Larga, eu acredito que você já ficou convencido. Então não perca tempo e se torne mais um entre os 35 mil assinantes da Rede Banda Larga, você também. Gostou do que a Rede Banda Larga pode oferecer para você? Além de uma internet de qualidade por um preço acessível, o RBL Play com mais de 120 canais, incluindo o canal 15 aqui da Conect Brasil TV. E convido vocês a entrarem em contato com o 11 4210 4412, repetindo 11 4210 4412. Ou pelo site redebandalarga.com.br, repetindo, redebandalarga.com.br. Então fica a dica para vocês, não perca tempo, se torne mais um entre os 35 mil assinantes da Rede Banda Larga, que você não vai se arrepender, vai ter uma internet de qualidade e vai desfrutar da sua melhor conexão no seu comércio, na sua residência, no seu momento de lazer ou no seu trabalho, pagando um valor acessível, um suporte técnico de qualidade. Vem para a Rede Banda Larga você também. Bom, estamos encerrando a edição dessa sexta-feira do nosso Conect Sport. Agradeço imensamente até aqui a sua audiência, para vocês que nos acompanharam pelo YouTube e Facebook da Conect Brasil TV, pelo nosso site conectbrasiltv.com.br, e também para vocês que nos acompanharam pelo nosso canal por assinatura, o canal 15 para os assinantes da Rede Banda Larga. Muito obrigado pela sua audiência. Para vocês que ainda vão nos acompanhar no final de semana pelas redes sociais, é um prazer imenso ter a sua audiência. E hoje o nosso Conect Sport um pouco mais curto, mas porém sempre informativo para vocês que nos acompanham. Pelo Facebook, curta e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso trabalho, e pedindo encarecidamente para vocês que nos acompanham pelo Facebook, para que você se inscreva no nosso canal e fiquem antenados à nossa programação, com o programa Tribuna Oeste, apresentação do Eduardo Araújo, programa Brothers do Bem com a apresentação do Rodrigues, e ficar antenados a toda a nossa programação e conteúdo da Conect Brasil TV. Desejo a todos vocês uma boa noite, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana, e segunda-feira a partir das 8 horas da noite e temos um encontro marcado aqui na Conect Brasil TV, falando de Campeonato Brasileiro Série A e B, futebol feminino, Eurocopa, a preparação aí para a disputa da Copa América, temos também o mercado da bola e muito mais. Então fiquem ligados aqui na Conect Brasil TV, porque a Conect Brasil TV sempre está ligada em você. Desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.